Olá, crianças! Se lembram de mim? Eu sou o irmão Roberval, e hoje vim aqui contar para vocês mais uma história. Assim como vocês, Jesus também foi uma criança, então vamos ouvir um pouco sobre a infância de Jesus? Viviam em Nazaré, Maria e José, um casal que estava prestes a se casar. Um dia, um anjo chamado Gabriel apareceu a Maria, e disse a ela que Deus havia achado graça para com ela, e que ela seria a mãe do Filho de Deus, a qual lhe seria dado o trono de Davi, e ele reinaria eternamente. Maria então disse que se cumprisse nela segundo a palavra de Deus, mas quando José soube que Maria teria um bebê, ele intentou deixá-la secretamente. Então, em uma certa noite, um anjo apareceu a José num sonho, e disse-lhe que o bebê de Maria era o Filho de Deus, e que José deveria se casar com Maria, e que eles chamariam o bebê de Jesus, porque ele salvaria o seu povo dos seus pecados. José então, despertando do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenou. E aconteceu, naqueles dias, que saiu um decreto da parte de César Augusto, para que todos se alistassem. Então José e Maria, que moravam em Nazaré, tiveram de viajar até Belém para se alistarem. Quando José e Maria chegaram a Belém, todas as estalagens estavam ocupadas. Então Maria e José ficaram em um estábulo. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que Maria havia de dar à luz. E então Maria deu à luz a seu filho primogênito, e envolveu-o em panos, e deitou-o numa manjedoura. Havia pastores que estavam cuidando das suas ovelhas nos campos perto de Belém. Um anjo então apareceu a eles e lhes disse que o Salvador, Jesus Cristo, havia nascido em Belém, e que eles o encontrariam deitado numa manjedoura. Com isso, os pastores foram a Belém, onde viram o menino, e saíram contando a outras pessoas tudo o que tinham visto e ouvido, e elas ficaram maravilhadas. No Oriente habitava alguns magos, que quando viram uma estrela nova no céu, souberam que um novo rei tinha nascido. Então eles foram até Jerusalém para falar com Herodes, que era o rei dos judeus, e perguntaram a ele onde estava o novo rei. Herodes então disse para os magos que procurassem em Belém, e que quando o encontrassem, deveriam voltar e contar a Herodes onde ele estava, para que ele também pudesse o adorar. Os reis magos foram a Belém e encontraram Jesus, e então o adoraram e deram-lhe presentes, o ouro, o incenso e a mirra. E sendo avisados num sonho por divina revelação para que não voltassem para junto de Herodes, os magos partiram para a sua terra por outro caminho. Eis que o anjo do Senhor então apareceu a José num sonho, dizendo para ele tomar o menino e sua mãe, e fugir para o Egito, e ficar lá até que fosse-lhe dito para voltar. Pois Herodes havia de procurar o menino para o matar, e levantando-se ele, fez o que lhe foi ordenado. Então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, irritou-se muito, e mandou matar todos os meninos que havia em Belém, e em todos os seus contornos, de 2 anos para baixo. Depois que o rei Herodes morreu, um anjo disse a José que eles poderiam voltar. E então eles foram para Nazaré, e lá Jesus foi se fortalecendo em espírito. Quando Jesus tinha 12 anos, foi com José e Maria a uma comemoração em Jerusalém nomeada de Páscoa. Após 3 dias, José e Maria estavam voltando para casa, pensando que Jesus estava voltando de companhia com outros. Mas quando José e Maria procuraram Jesus e não o encontraram, eles voltaram a Jerusalém e ficaram à procura de Jesus durante 3 dias. Até que o encontraram no templo, conversando com alguns doutores, e todos os que o ouviam admiravam a sua inteligência e respostas. Maria então disse a Jesus que ela e José tinham ficado preocupados com ele. E Jesus, ouvindo isso, respondeu-lhes que estava tratando dos negócios do Pai. E Maria e José, escutando isso, não compreenderam suas palavras. Mas então Jesus desceu com Maria e José e foram para Nazaré. E lá ele cresceu em sabedoria e em estatura, e a graça de Deus estava sobre ele. Crianças, Jesus, assim como vocês, também já foi uma criança. O Filho de Deus que se fez homem, para dar sua vida pela humanidade e para salvar os pecadores. E ele ama vocês, e assim disse: Deixai vir a mim os pequeninos e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Crianças, essa foi a história de hoje, a infância de Jesus. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima história, crianças.